Olá, caros telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que nos estás a assistir. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elcam TV e ao nosso programa Mentes Brilhantes. Não podem esquecer de seguir as nossas páginas no Instagram, no Facebook e subscrever o nosso canal do YouTube. Nós também já temos a nossa página no TikTok, então vão lá, Elcam TV, e sigam também. E para hoje, olha, uma questão, hoje temos uma lady. Nós só temos tido senhores doutores aqui no nosso programa. Hoje temos uma senhora doutora. Então, e vamos falar de um tema muito interessante. Por isso, eu peço para vocês ficarem mesmo aí, prestarem bem atenção que esse tema vale para todos. E, claro, meu parceiro vai fazer a apresentação do tema e da doutora. É isso. Bem, como a Celina Castro já mencionou, hoje trouxemos para vocês um tema bastante interessante, saúde mental, como melhorar a relação conosco. E a convidada de hoje é a doutora Sandra de Aragão. Muito boa noite, doutora Sandra. Boa noite, doutora Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Ok. Doutora Sandra, antes de entrarmos precisamente naquilo que é o nosso tema, saúde mental, como melhorar a relação conosco, gostaríamos que a doutora fizesse primeiro uma apresentação acadêmica, bem como profissional. Ok. Sandra Aragão é licenciada em Psicologia Geral, é mestre em Psicologia Clínica e Desenvolvimento Humano pela Universidade Evangélica de Paraguai, Assunção. A minha licenciatura foi em Angola, pela Universidade Privada de Angola. Eu faço parte do primeiro grupo de psicólogos da Universidade Privada de Angola, hoje o UPRA. Exatamente, eu sou pós-graduada em Agregação Pedagógica para o Ensino Superior, sou pós-graduada em Políticas Públicas e Governação, sou pós-graduada também em Gestão do Ensino Superior, pela Universidade Católica de Angola, e sou também pós-graduada em metodologias qualitativas e quantitativas. Esta é a minha carreira profissional, de formação, perdão. Profissionalmente, hoje eu sou a vice-decana para os assuntos científicos da Universidade Gregório Semedo, Faculdade de Ciências Sociais, e também sou a gestora do curso de mestrados desta mesma faculdade. É pesado! Nós temos aqui uma convidada, então... Eu disse, era uma lady. Obrigada, Celina, com obrigada. uma mente... Brilhante. Obrigada. Bem, doutora Sandra, um sobre o tema, o que é que nos traz para hoje? Saúde mental, como melhorar a relação Saúde conosco. mental. Olha, não se pode entender conceitos sem olhar para o contexto. Okay. E nós vamos alinhar, com a vossa permissão, a conversa olhando para o nosso contexto, para que a percepção chegue aos nossos ouvintes, não é? De forma muito clara. Primeiro, felicitar, que é um tema que a sociedade precisa imenso de trabalhar, tem uma dimensão enorme, porque falar de saúde mental envolve muitas variáveis, muito para além daquilo que a gente vê e ouve. Saúde mental hoje é um problema de saúde pública. Hoje a Organização Mundial da Saúde tem um dia estipulado para a saúde mental, que é o dia 10 de outubro. Okay. Foi instituído em 1992, exatamente. E pronto, nós estamos a falar em fevereiro, mas em janeiro nós comemoramos então o Janeiro Branco, que faz exatamente menção às questões de saúde mental. Saúde mental não é nada mais senão todo o ajustamento que o indivíduo consegue fazer face ao estresse do dia a dia. Okay. Então, saúde mental é toda a capacidade que cada um de nós tem no sentido de dominar o estresse do dia a dia. Okay. É fácil? Não. Mas com a ajuda de profissionais, é fácil sim. Ok. Bem, nós temos aqui umas questõezinhas para a doutora Sandra, porque esse tema é bastante abrangente. Boa. É um tema muito pesado, realmente. As pessoas precisam saber quanto a este tema. Boa, sim. Vamos começar perguntando qual a importância de se ter uma saúde mental. Celina, a importância é vital
Da mesma forma que nós temos a preocupação de ter uma saúde física, devemos tê-la essencialmente com a saúde mental, porque perceba que a estrutura mental é quem orienta toda a nossa dinâmica de vida. A estrutura mental é que nos dá a capacidade de sentir, de perceber, de visualizar, de nos organizarmos enquanto pessoas e enquanto indivíduo, porque ela nos orienta do ponto de vista do contexto, do ponto de vista do ambiente. A saúde mental nos permite efetivamente valorizarmos o outro e valorizarmos a nós mesmos. Tem havido aqui alguma confusão porque nós temos preocupação em valorizar o outro sem antes nos valorizarmos a nós. Este é quase que uma condição que o ser humano muitas vezes esquece de se fazer, de se ver. Porque eu, para ter efetivamente empatia pela Celina, tenho que ter primeiro por mim. Ok. Porque só se dá aquilo que a gente tem. Ok. Então não tem como eu valorizar o outro se não me valorizo. E a valorização é exatamente dentro dos limites, cuidado, porque, claro, sem o egocentrismo, sem excessos, é exatamente nos posicionarmos em função de todas as variáveis que a vida nos dá. Ok. É preciso haver ajustamentos, é preciso haver limites e é preciso haver equilíbrios. Porque senão caímos nas depressões, nas ansiedades, não é verdade? Entramos para quadros psicóticos. Hoje nós percebemos que há, e isto eu falo com alguma propriedade, porque há um mês atrás fiz uma comunicação sobre o suicídio e tive dados do hospital psiquiátrico. Hoje nós vimos que o número de pessoas que padecem de questões relacionadas à saúde mental é grande. Então, é preciso termos cuidado com a nossa saúde mental. Ok. Doutor Sandra, quais são os sinais, a princípio, que conseguimos detectar a uma pessoa que esteja com problemas de saúde mental? Olha, Eliseu, assim a olho nu, muitas vezes as famílias não percebem. Okay. Mas eu passo assim uma dica rápida que pode ser um alerta. Por exemplo, alteração comportamental. As pessoas que têm efetivamente ou são extrovertidas e que a dado momento elas começam a apresentar alguma regressão no seu comportamento extrovertido. Okay. As pessoas que começam a desistir da vida social, não é? As pessoas que efetivamente, por terem sofrido um trauma, essencialmente questões de luto, a perca de um ente e tudo mais, começam-se a evitar o convívio com outras pessoas. Para nós, enquanto família, é um sinal de alerta. Okay. Sim, é um sinal de alerta, porque em algum momento esta pessoa começa a condensar, não é? Situações que não são dela a priori, mas que ela consome como sendo dela. Então é preciso que as famílias estejam atentas a esta alteração comportamental, não é? E sempre que perceberem que entre as pessoas da mesma família, da mesma comunidade, entre colegas, efetivamente, se manifesta alguma alteração comportamental, devemos comunicar às autoridades, porque são situações do género que às vezes nos levam às questões do suicídio e às questões de depressão e os quadros de esquizofrenia também. Doutora Sandra, a saúde mental, né, por ser para todos, eu queria saber se há um nível também, assim, na sociedade hoje em dia, que a saúde mental afeta nas crianças. Como é que se vê hoje em dia a saúde mental das crianças? A questão é pertinente, né? Porque para a gente ter um adulto saudável, olhamos primeiro para a criança, verdade? A questão é pertinente. Eu aqui iria responder, mas em jeito de conselho, principalmente para aquelas instituições que lidam diretamente com crianças, não é? Não excluindo a família, com certeza, mas aquelas como as creches, jardins de infância e tudo mais. Eu sou das profissionais que não aceitaria abrir uma instituição sem que tivesse psicólogos ou psicopedagogos. Okay. Porque estes especialistas, estes profissionais, são as pessoas que têm as técnicas, as ferramentas para, de longe, diagnosticarem crianças que vão apresentando algum comportamento
não vou chamar desviante, mas alterado. Ok. Porque nós às vezes só olhamos na perspectiva do hipo, mas aquela criança que é hiper também é uma criança especial. Ok. Também deve ser atendida com alguma qualidade, porque a priori ela sai da norma. Ok. Mas o nosso olhar vai sempre para aquela criança que é hipo. Então é preciso que também os especialistas tomem atenção, todas as crianças que, do ponto de vista da sua alteração comportamental, não obedeçam à norma. E quem tem esta técnica, esta habilidade, nada mais que um psicopedagogo ou um psicólogo. Normalmente tem tendências de acreditar que as crianças que estão bem, que fazem as coisas mais rápido que os outros, são aquelas que estão bem. Psicologicamente, essa criança está super. Às vezes não, às né? Às vezes não. Okay. É preciso equilibrar. Porque quando eu digo que este indivíduo é saudável, é justamente porque o indivíduo consegue equilibrar as variáveis da vida. Ok. Percebe? Doutora Sandra há pouco falou de hipo e hiper. Sim. Né? Se calhar, tal como eu, muitos também se calhar não dominam isto, que é hipo e hiper. Exato. Gostaria então que a doutora Sandra também desse um esclarecimento. Quando é que estamos em presença de uma criança com hipo e hiper. Exato. Boa. Nós temos uma média para a classificação do equilíbrio mental. Okay. Temos uma média métrica, é medível, não é? Automaticamente, quando eu me refiro a hipo, quer dizer que ela está abaixo daquilo que é a mediana. Ok. Que é uma criança que apresenta alguma regressão, alguma dificuldade no processo de aprendizagem, por exemplo, alguma criança que, do ponto de vista do equilíbrio psicoemocional, não, repito, comparativamente às crianças da mesma idade. É preciso ter atenção a este elemento. Okay. Para não ajustarmos toda a criança que estiver hipo quer dizer abaixo, isso é que é hipo, não é? É uma criança que precisa de ajuste. Não. Comparativamente às crianças da mesma faixa etária. Okay. E, normalmente, em psicologia, medimos desta forma. As crianças hiper estão acima da mediana. Okay. Então, esta hiper e esta hipo são indivíduos especiais. Okay. Mas a sociedade só chama de especial o que estiver hipo. É por aí que eu estava a trazer a minha narrativa. Então, é preciso ter atenção ao ajuste. Mas, repito, o ajuste é sempre em função do padrão, certo? Nós temos o padrão, crianças angolanas que vão dos 6 aos 8 anos. Sim. Qual é a média? É X. Então, elas devem estar a rondar aquela média. Quando eu percebo que há mais, do ponto de vista do QI, há mais, quer dizer que ela está acima. Também tem de ser acompanhada. Ok. Porque esta criança pode, com muita facilidade, depois de adulto, desenvolver quadros de ansiedade muito grave. Ok. Sim, pode ser uma criança que pode desenvolver um quadro depressivo. Porque vai pensar que as variáveis do meio não estão ajustadas à sua capacidade de adaptação. Ok. Por isso é que às vezes dizem, esse país não me oferece nada. Eu preciso olhar para a estrutura mental da pessoa que diz isso. Qual é a exigência que tem? Será que se ajusta do ponto de vista da sua saúde mental? Se ajusta às variáveis do contexto? Trabalha as variáveis? O meio socioeconômico deste indivíduo é um meio que lhe permite estar ajustado? Ou é uma pessoa que, do ponto de vista da sua estrutura psicoemocional e mental, é uma pessoa hiper? Ok. É preciso ter cuidado com estas variáveis todas. E, normalmente, as frustrações vêm justamente porque existem pessoas que, do ponto de vista da sua capacidade emocional, são hiper. Sim. Exato. Acham que não podem estar naquele meio, que não têm capacidade para estar naquele meio, que são maiores que isso. Exatamente. Ok. Agora, é preciso reparar, sem egocentrismos. É que existe também, muito, né? É que existe. Não posso estar aí porque eu sou mais. Exatamente. Este mais é preciso perceber. O mais em relação a quê? Ao ser ou ao ter? São questões que nos remete também a alguma reflexão. Toda a gente que estiver mais ou menos nesta posição deve se preocupar já em consultar um psicólogo.
Deve consultar um Porque eu já, doutora especialista. Sandra, porque eu já ouvi pessoas dizerem que têm fobias por pessoas, que não gostam mesmo de estar De estar com com pessoas. pessoas. Uhum. Não digo normal, mas existe. Existe, sim, senhora, mas é preciso perceber, Eliseu, o que é que lhes leva a fazer isso. Eu, em norma, não vou rotular as pessoas sem falar com elas, sem diagnosticá-las, sem avaliá-las. Ok. Não vou diagnosticá-las desta forma. Mas é preciso terem atenção. Porque é que dizem? Uma situação traumática na infância, na adolescência. O que está por trás disso? É preciso fazermos aqui um diagnóstico interventivo bastante completo. Não, mas neste caso pode ser essa questão da hiper, né? Se o indivíduo se sentir que está acima dos outros, então eu posso também não ficar no meio daquelas coisas que estão muito abaixo De mim. Pois, engenheiro, mas é o que eu lhe falei há bocado. Precisamos de perceber se não é uma questão só de egocentrismos. Okay. Porque se for uma questão de egocentrismo, já estamos a evoluir para um transtorno de personalidade. Ok. Tem coisa aqui no tema. E o transtorno de personalidade não tem nada a ver com doença mental? Tem, porque os transtornos estão ligados à doença mental. Ok. São segmentos da doença mental. Ele quis perguntar algo assim, tipo, qual é a diferença entre a saúde mental e a doença mental? A saúde mental é quando nós não damos o equilíbrio necessário, não é verdade, às adversidades da vida. Ok. Equilíbrio necessário. Por exemplo, há uma morte na família, o luto obedece fases, dependendo de cada indivíduo. Por norma, ele nos obriga, depois de algum tempo, começamos a lidar com a perda de forma significativa. Ok. Sim. Vamos acostumando. Exatamente. A gente vai lembrando, já não chora mais, já não é aquele lembrou-se e trancou, que quer chorar, que Quando eu começo a conceber que o facto de ter partido, a minha vida acaba, eu começo a perceber aí que há uma questão de quê? De saúde mental efetiva. Ok. Percebe? Percebe, sim. Porque não consigo, dentro daquilo que é a minha capacidade enquanto adulto, absorver e perceber que a morte é um processo natural. Que ela existe. E é certa. Isso que a doutora Sandra falou, por acaso nós temos vivenciado muito, porque há parentes, amigos, e às vezes estão a ouvir uma música, lembram-se de um ente querido, põem-se novamente em shows, em gritos e por aí fora. Aí há um certo desequilíbrio. Não necessariamente. Okay. Não necessariamente. Porque aí é uma questão de lembrança. Okay. Não é nostalgia. A nostalgia faz parte de nós. Exato. Enquanto ser, enquanto indivíduo, dentro da nossa composição tridimensional, não é? Faz parte. O homem é um ser histórico e é social também. Uhum. Então tem sentimentos, tem a subjetividade, que não conseguimos a olho não chegar até ali. Não percebemos porque que o Eliseu chora ao ouvir a música de XPTO, não é? Quem é que ele associa aquela música? E que recordações é que aquela música também nos dá. Acaso, e às vezes nem é porque perdemos um ente. Uhum. É porque às vezes até um grande amor, né? Então, nem sempre é por aí. Por isso é que quando nós vamos tentar diagnosticar, devemos ter sinais próprios, porque há sinais que se assemelham a outro tipo de patologia. Okay. Devemos ter sinais próprios e recorrermos sempre àquilo que são os manuais, não é? De saúde mental. Existem, uma bíblia enorme, o DSM-4, o CID-10, que são bíblias da saúde mental, que nos vão orientar em função da sintomatologia que o indivíduo vai apresentar. Exatamente. Doutora Sandra, gostaríamos também que a doutora falasse um pouco de alguns elementos que podem evitar que uma pessoa chegue à depressão. Porque a depressão é uma temática que hoje na sociedade... Até há pessoas que não acreditam. Hoje ainda existem pessoas que não acreditam. Tipo, ele não está depressivo nada, ele está só mimoso, que chorar. Mas nós acreditamos que a depressão existe e pode chegar até levar à morte se não for tratada. O
que é que a doutora Sandra tem a nos dizer, né? Sobre Essa questão a que o depressão. Eliseu coloca Sim, é uma chamada de atenção muito forte. por acaso. E em função da nossa condição social, hoje nós percebemos, nós angolanos, particularmente percebemos que a nossa sociedade está a perder, não é? Algum valor. E dentre os valores, o que mais me deixa com alguma inquietação é o facto de que nós, com alguma naturalidade, hoje tiramos a vida de outrem. Eita. Hoje fazemos isso como se estivéssemos a tomar um copo de refrigerante. Mas respondendo à questão do Eliseu, é exatamente para dizer assim: eu não posso me curar num ambiente que me adoeceu. Ok. Este é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. E as famílias, às vezes, e como disse bem a Celina, ignoram porque não conhecem exatamente o que pode levar a uma depressão. A depressão leva ao suicídio se atingir os altos níveis depressivos. Porque tem fases. Tem fases. Tem fases. Aliás, todo o transtorno, do ponto de vista mental, ele é faseado. Ok. Por isso é que há um bocado o Eliseu falava dos sinais. Uhum. Ele vai dando sinais. Ele vai apresentando fases, repito, que cada um de nós a olho nu não vai percebendo se não houver ali alguém atento. Esse tem sido o grande problema. As pessoas atentas. Sim. Tem sido um grande problema realmente. Porque dos casos de depressões que levaram à morte, os parentes mais próximos disseram, é uma pessoa normal, não conseguia melhorar nada. Exatamente. Mas depois vamos perceber, não, por isso é que ele dizia, por isso é que ele fazia, mas ele até Juntar os chegou pontos depois. Porque todo o transtorno sinaliza. Sim, mas a questão da prevenção, que a doutora mencionou aí, que não se pode curar alguém estando num ambiente que originou a doença. A grande dificuldade é nós nos sentirmos ou nos aceitarmos que alguma coisa não vai bem conosco. Porque só procuramos ajuda quando nós reconhecemos que alguma coisa não está bem conosco, ou alguém identificou-nos que alguma coisa não está bem. Se eu não consigo identificar que alguma mudança em mim está a acontecer, eu não vou sair desse meio. Não. Logo não melhora. Ok. Então, se calhar, o grande ponto mesmo, o que a sociedade deve estar atenta, são os sinais da alteração do comportamento. E há aqui uma crítica que eu faço, Eliseu, grande, porque hoje nós já temos profissionais para acudirem às famílias. Ok. Já temos. Mas o número de profissionais já suporta... Não é o desejado. Okay. Ainda nos falta. Mas já temos. E também não temos a cultura de procurar este profissional. Pois é isso. Não fomos educados a procurar este profissional. Ainda quem pensa que psicólogo só tem que tratar malucos, mas não é essa a questão. Porque já houve alguém, Celina, perdão, vou cortar, a dizer assim, não, mas o que ele vai fazer eu também faço, que é só conversar. Sim. Psicólogo é mais do que isso. Doutora, nós às vezes, e eu tive uma experiência assim, mais ou menos, em que alguém precisava de um psicólogo e fomos a algumas clínicas, perguntamos se tinha um especialista e não tinha. Não tinha. E não sei se a doutora Sandra ainda recorda-se, parece que eu ainda procurei a doutora Sandra para ver se indicasse, né? Sim. Dizia a doutora Sandra que alguém precisava de um psicólogo, então queria que a doutora Sandra indicasse alguém e aqui a doutora Sandra, por acaso, indicou alguém e essa pessoa foi até e por aí fora. Então, só para dizer que a presença também
do profissional Uhum. nas clínicas ou nos hospitais também ainda É escasso. é escasso. É. É. Mas por causa do quê? Eliseu? Por causa das próprias políticas. Por isso é que eu comecei falando assim, não abria um estabelecimento sem um estabelecimento que lida com Sim, criança, sim. foi o que eu falei, e sem a presença destes dois Sim. profissionais, que é o psicopedagogo e o E o psicólogo. psicólogo. Não tem como, por Não, causa mas, da orientação. doutor Sandra, Diga. muitas das vezes é a falta de conhecimento, em minha opinião, é a falta de conhecimento Uhum. sobre os especialistas que essas instituições não têm. Por exemplo, muita gente não sabe, na verdade, Uhum. a importância que tem um Do que tem um psicólogo psicólogo, numa sim. família, numa empresa, etc, etc. Uhum. Hoje temos muitas empresas que não têm a presença de um psicólogo. Temos. Umas até associam esta função ao Departamento de Recursos Humanos. Boa, exatamente assim. Exatamente assim. Então, é importante os profissionais em psicologia apresentar aquilo que são as valências para a sociedade, e a sociedade, se calhar, despertar, ver o interesse, né, e procurar ter o profissional nas suas instituições. Esse é um trabalho que os psicólogos, se calhar, devem fazer. Os psicólogos, de uma forma tímida, o fazem. Eles precisam é de ser um pouco mais arrojados. Exato. Estão tímidos, precisam de ser um pouco mais determinados, porque estão, às vezes, em alguns casos, e falo com alguma propriedade, a fazerem tarefas que não são deles. Ok. Porque eu já vi profissionais, colegas meus, a fazerem fotocópias. Sério? É grave. É grave. Pois é. É grave. Pois Sem é. desprimor a quem as tira. Sim. Mas nós temos, do ponto de vista da formação, muito mais para dar à sociedade do que fazer cópias. Das 8 às 16 horas. Então, isso é só para dizer que o exercício é pessoal, mas também é social. Ok. Do mesmo jeito que os psicólogos têm que ir buscar, nós também podemos ir resgatar aqueles que são os psicólogos e trazer aí para a sociedade toda a ver. Aliás, que existem eles, né? Aliás, eu falei que vocês estão de parabéns, vocês estão a trazer um tema de extrema importância. Olhando para o contexto. Exato. E estão aqui a apresentar que existem profissionais para. Estão aqui a representar que vocês, enquanto um órgão de comunicação social, estão a apresentar a profissionais para. Sim. Exato. E este é o grande foco. Nós a trazer este tema para apresentar também à sociedade que existem, tal como a doutora Sandra, muitos outros profissionais que podem muito bem auxiliar as famílias, as empresas nesta área. Pois. Até porque vimos que hoje em dia está complicado. Muito complicado. Sem psicólogos, a sociedade em si não está, como eu podia dizer que não está numa saúde mental saudável. Sim, mentalmente nós não estamos saudáveis em função de todas as situações que nós vivemos. Sim. Celina, nós tivemos um período conturbado de guerra e depois entramos por um processo de paz de forma abrupta. Nós não fomos trabalhados para encarar essa paz como ela devia ser. Por isso é que nós estamos a perceber esses fenómenos sociais como estamos a perceber. Okay. Nós estamos numa sociedade emergente porque não fomos passados, ou seja, nós não transitamos de forma faseada. Nós fomos obrigados a encarar a globalização de forma grosseira. Okay. Depois daqueles anos de guerra, de conflito armado. Precisávamos de passar faseadamente, entrar para um processo de paz interna, primeiro, e depois de paz social. Sim. Fomos obrigados a encarar a paz social. E a paz social veio com força, porque veio com variáveis que não eram do nosso contexto, e que nós fomos obrigados a dominar. E hoje ainda vemos pessoas com medo daquilo que... Como é que acontece? Vamos aqui dizer, né? Os partidos, quando tomaram posse, iam pela quis, a UNITA quis, pelo menos a minha avó ficava com medo. Não, a UNITA não pode entrar. Eu dou conta que
que ainda é um trauma do passado. E que por ser forçada a entrar para a paz assim, sem ser de forma faseada, ela ainda tem aquele trauma que vai lhe roendo toda vez que ela ouve isso, né? Então, todos nós temos aqui um papel a cumprir. E os psicólogos, jornalistas sociais de modo geral, são chamados a intervir de forma muito satisfatória, vou dizer, porque há trabalho para todos. Há trabalho para todos. Nós precisamos apenas de nos organizar enquanto instituições. E o que falta às vezes é a capacidade das instituições se organizarem e completarem o seu quadro de especialistas, de profissionais, para serem de facto instituições. Porque é um pouco mais difícil quando nós queremos orientar alguém a dizer para ir para a psiquiatria e a pessoa já diz: não, eu queria mesmo falar só com a doutora, só para ir para a psiquiatria, não quero. A psiquiatria tem uma área que especializada que atende efetivamente pessoas que estejam a apresentar alguma descompensação do ponto de vista psicológico e não são consideradas dementes. Isso passa por um processo de educação social que não se faz. Mas uma vez felicitar-vos, vocês trouxeram-nos. Hoje nós ganhamos algum espaço, não é? Porque nós tivemos um papel muito forte no período do Covid. Por acaso. Então, foi preciso acontecer uma situação catastrófica para que efetivamente percebessem que nós temos algum conhecimento para lidar com as pessoas, porque se vocês repararem, o número de divórcios foi inúmero naquele período. Por quê? Frustrações, períodos... Porque as pessoas, do ponto de vista mental, estavam desajustadas. Porque nós saímos às 6, voltamos às 9, se vai à universidade volta às 23, depois vai para os dormitórios chamado condomínio Quilamba, que eu chamo de dormitórios, que as pessoas só vão dormir ali, não fazem mais nada, saem de lá às 4 da manhã, assim, para voltar às 23. Para voltar às 23, não é verdade? Sim. Então eu chamo os dormitórios do Quilamba. E as pessoas não estavam habituadas a estar com os seus parceiros durante muito, muito tempo. Exato. Sim. Tudo que é qualidade, tudo que é defeito, saiu naquela altura. Saiu então, mesmo. Também a capacidade de ajuste, mas aquele afogamento que tivemos, rebentou com as pessoas. Aí perceberam que, afinal de contas, nós tínhamos algum valor. E fomos convidados a trabalhar. Trabalhamos muito. E gostamos de trabalhar, porque ajudamos as pessoas a se ajustar. E a doutora Sandra e os outros profissionais em psicologia ainda irão trabalhar mais, porque a partir do momento que os nossos seguidores ou telespectadores passarem a ver aquilo que nós estamos a passar aqui, com certeza que vão querer contactar a doutora Sandra ou um outro psicólogo. Gostaríamos de saber se a doutora Sandra está disponível, né, ao público, né, aos interessados, para uma consulta de um fórum psicológico. Exato. Então, porque temos a plena certeza que muita gente irá ligar para a produção, manifestar o interesse de ter a doutora Sandra como consultora, né? Nós estamos disponíveis, se não formos nós, vamos orientar outros colegas que tenham um pouco mais de tempo, porque na verdade eu sou uma psicóloga emprestada à formação, à academia, não é? Embora a minha formação seja no ramo da psicologia, mas eu estou emprestada mais à investigação, então, mas sempre podemos ajudar as pessoas a encontrarem profissionais que poderão dar resposta. Aliás, temos feito quando somos solicitados. Agora, as pessoas precisam de ser educadas e não ignorar. O problema das pessoas é que porque, repara, Eliseu, se eu mandar para uma clínica, dependendo do nível, da complexidade de serviços desta clínica, não é? Pode ficar oneroso. E isso implica alguma ruptura no acompanhamento versus contrato psicológico entre o profissional e o paciente. Então, nós encaminhamos sempre para os serviços do Estado, onde há efetivamente, perdão se estiver aqui em erro, onde há efetivamente a opção de ser gratuito.
Ok. Aí, porque há patologias que podem te levar 1 ano. E 2 podia anos. mesmo ser gratuito, porque... Dependendo de como vais responder à demanda. Ok. Vamos olhar para uma clínica. Quanto é que te poderia estar? Não quero avançar números porque não sei quanto é que as clínicas devem estar a Qual é o fazer preço de para trabalho? trabalhos desta natureza. Ok. Então, quando a gente orienta para um hospital psiquiátrico, as pessoas não quero mais, não vou mais, ali vão pensar que eu sou louco e tal, e às vezes não fazem as coisas. Ok. Tem a ver a gravidade que nós... Obrigada. A gravidade da situação. Os transtornos não são trabalhados de um dia para a noite. As respostas não são dadas de dia para a noite. Aquilo é um processo. Até entramos no processo que o Eliseu falou agora, da aceitação que eu preciso de ajuda. Exato. Ok. Às vezes até a família conseguir convencê-lo a fazer o tratamento. E a nossa área é sensível porque se o paciente não se aceita como paciente, para nós é muito mais difícil responder. Ok. Ele não vai responder. E pode durar uns meses, todos os dias a mesma tentativa. Vem, não responde, vai. Vem, não responde, vai. Embora, Celina, nós temos técnicas para perceber que o silêncio também fala. Ok. Para nós, o silêncio é uma resposta. E como profissionais, devemos saber interpretar o silêncio. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas tu não reages. Aquilo é uma reação. Okay. Só que não é uma reação verbalizada. Mas é uma reação. Uma reação. Que o profissional de saúde mental saberá interpretar. Okay. Porque o silêncio do paciente pode vir com os olhos para baixo, pode vir com os olhos fitados em ti, pode vir apenas com as mãos apertadas, porque o corpo fala. Exato. E eu tenho que saber interpretar estes sinais. Aí vai o trabalho que muita gente não sabe. Desconhece e ignora. Os psicólogos só falam. Eu também faço o trabalho de um psicólogo. Senão a gente não ficaria 5 anos a fazer uma licenciatura. É verdade. Há um mestrado. Hoje estamos a fazer doutoramentos e cada vez mais em várias áreas da psicologia, porque percebam vocês que daqui a alguns anos a psicologia é mesmo a ciência do futuro, porque ela olha para o homem na sua dimensão como ser. Ok. Aliás, as grandes instituições hoje valorizam a pessoa por causa da psicologia. Cada evolução do homem é um estudo na psicologia. E cada vez mais nós vamos apresentando aqui várias crenças que somente a psicologia consegue efetivamente ajudar-nos a compreender esta totalidade que é o homem. Complexo, cheio de fantasmas, cheio de crenças, cheio de medos, que a psicologia, com as suas técnicas próprias, consegue efetivamente trazer resposta. Não é para a sociedade. Quem é este homem? Quem é este homem? Exatamente. Celina, o tema. Em função de tudo isto que a doutora Sandra acabou aqui de nos apresentar, como vai a tua saúde mental? Olha, eu não sei. Sinceramente, não sei. Do jeito que estamos, né, hoje em dia em Angola, vai na mediana. Mas tens que fazer uma avaliação, porque o que nós tivemos aqui é já uma consultoria. Por acaso. Porque a doutora Sandra falou das suas extrovertidas. Eu sou muito. Extrovertida. Então, até aqui não sei como é que eu tô. Mas acho que eu estou bem. Estás bem? Acho que eu estou bem. Como é que tu percebes? Do ponto de vista da qualidade de vida, como é que tu percebes? Te ajustas ao meio, percebes as variáveis do meio? Consigo acompanhar as variáveis. Consigo acompanhar. Às vezes é um pouquinho difícil, mas eu acredito que se já consigo acompanhar, então estou aí na mediana. Né? Mas também, quando tem a doutora Sandra, eu vou lá. Eu aqui já fiz a minha auto-avaliação. Estás bem, Eliseu? Está bem. Também, se não tiver, temos a doutora Sandra. Muito obrigada. Muito obrigada. Fazemos aí uma punha, mesmo que não tivemos muita disponibilidade, vamos mesmo, conhecemos todos os sítios da Sandra Paz.
vamos dar para ter uma consultoria. Exatamente. Ainda temos umas perguntas, ainda vamos caminhar. Vamos Claro que vamos sim, avançar. gosto assim, eu gosto assim. Vamos Olha, ainda lá. temos uma pergunta Vai que lá. também eu acho muito pertinente, né? Sim. Em que momento as relações interpessoais afetam a saúde mental? Celina, a partir do momento que a variável empatia não está presente nas relações interpessoais, elas afetam a saúde mental. Pronto. Porque, perceba, a capacidade de eu me relacionar com a Celina é justamente quando eu consigo perceber o que a Celina tem de mais ou de menos e eu colocar no seu lugar. Ok. Dentro, olhando para aquilo que são, naturalmente, a pirâmide dos valores sociais e pessoais de cada um, se eu não me coloco no lugar do outro, não tem por que continuar as relações interpessoais. Porque a base é esta. Eu olho para a pirâmide e digo, ok, o meu valor supremo é o respeito. Logo, portanto, eu não faço nada que lhe magoe e também não quero que ele faça em relação a Algo mim. magoa, ok. Então, eu vou criando aí a empatia. Exato. E a base de uma relação interpessoal saudável é justamente aí. A questão da empatia é eu me colocar no lugar do outro. Sempre. Então, aqui de forma específica, o que realmente prejudica a saúde mental? E o que prejudica e o que ajuda? Vamos já assim. Ora, prejudica quando, vou repetir, prejudica quando efetivamente eu não consigo me ajustar às variáveis do meio. Cria frustração. Ok. Prejudica quando as variáveis do meio é que dominam a mim em vez de eu dominá-las. Certo? Porque o homem é que cria o meio. E como é que surge isto? Quando eu coloco expectativas a mais. Ok. Ao outro. Alguém diz assim, poxa, há tantos anos com esse marido, é malandro, fiz tudo por ele. Sim, mas ele não te pediu. Exato. Pediu? Não, mas eu pensei que esse tempo podíamos casar. Você que pensou. Ele pensou. Pensou. Não é? Por isso, o passado aparece nas nossas vidas exatamente para nos dar experiências. Ok. As decisões que a gente toma na vida, no meu entender, são minhas palavras, valem o que valem, são sempre as decisões certas. Ok. Para aquele momento. Ok. Podem não ser certas para a vida. Porque naquele momento eu precisava de tomar essas decisões e precisava. tomei, pronto. Para quê? Para criar o ajuste mental, para sair do conflito. Ok. As pessoas pensam assim, não, mas Eliseu, eu no teu lugar faria. Ah, mas você não sou eu. Exato. E você não está a ver o problema na mesma dimensão que eu. Então eu já falo isso, até educo aos meus filhos, dizendo assim, as decisões que nós tomamos são sempre decisões certas. Para o momento. Que essa é a questão muito importante. Para o momento. São para a vida? Podem não ser. Como podem ser também. Como podem ser também. Então, para mim, são as certas. Porque eu é que percebi as variáveis do meio. Exato. Sim. Ou não? Sim. Ai, se eu soubesse, mesmo. Ai, se eu soubesse, não teria ficado com o Eliseu tantos anos. Sim, mas o Eliseu não te pediu para ficar lá. Você ficou porque achou que o Eliseu era a pessoa certa para ti. Então, é uma decisão que você tomou como achando certa. Então, o passado não deve ser apagado. Ok. São experiências para que eu, à medida que vou crescendo, vou evoluindo como ser, que eu preciso evoluir como pessoa. À medida que eu vou evoluindo como ser, vou percebendo que há posicionamentos que eu jamais devo constituir aquelas variáveis que vão fazer a licença, dão do caboclo. Exato. Para que pensei que disse assim, não, hoje é um senhor, hoje é uma senhora. Não é? É. Porque ali atrás eu aprendi. O grave é quando nós não aprendemos. Não aprendemos aí.
Exatamente. Aí volto para a questão que eu falei para o Eliseu. Se queres melhorar, não podes ficar no mesmo ambiente que te adoeceu. Exato. Mas o não aprender lá atrás é porque a pessoa não quer ou porque não aprendeu mesmo? Porque eu acredito que as situações da vida que a pessoa vai vivendo, você vai aprendendo querendo ou não. Mas Agora, há se quem tu não vive não... situações. Há quem pode não viver essas situações. Você Epa. pode ter... Não entender, doutor Sandra, sim, porque a doutora Sandra é aqui especialista, né? Vai. Eu posso sofrer uma decepção, por exemplo, e você não. Por E exemplo. Yeah. você não sentir a dor de uma decepção. Sim, mas é o que eu estou a dizer. Se essa pessoa que sofreu a decepção não aprendeu lá atrás, continua a sofrer as decepções e não aprende, é porque não quer aprender. Ou não? Vamos por partes. Quando diz sofreu uma decepção lá atrás e continua a sofrer a decepção, quer dizer, no mesmo percurso, por exemplo, se eu estou a olhar para uma questão afetiva, não, cada variável é uma Não variável. mudou, como podemos dizer assim um exemplo. Você já sabe que tu não gostas de uma pessoa que, imaginemos, que bebe e fica bêbado e faz confusão. Tu vais para a vida, ficas com aquela pessoa, por causa da bebida tu deixaste. Foste de novo com uma pessoa que também bebe e faz as mesmas coisas e deixaste. Eu acho que continuar nesse caminho não seria o mais viável. Pois é, Celina, mas aí eu te coloco uma outra questão. Será que o facto de beber é a única que me prende a ele? Ah, não. Ah, É claro que claro que não, né? Algumas questões... Claro que não. Ficar no meio de leis. Mas alguma questão aí, Celina? Olha, por acaso tenho mais uma. vai lá. Mas era o que Celina. fazer para manter uma saúde mental. Acho que isso é já um... Acho que a doutora Sandra vai responder já essa questão de uma forma genérica e resumida. Porque já estamos a ir embora. Já que o tempo... Mas a doutora Sandra subiu agora. Nós estamos aqui... Vamos pedir parte 2 aqui. Ó, Não, vamos para parte 2. E voltamos aqui. Olha, para termos uma saúde mental, há aqui um elemento que nós ignoramos, Eliseu, Celina, os exercícios físicos. Okay. O Eliseu não faz, doutora. Sim. Nem eu. Você sabe? O exercício físico é vital, eles Ok. ativam. E a qualquer momento das nossas vidas devemos praticar. Ok. A qualquer momento das nossas vidas, dependendo da nossa condição física, devemos praticar. Claro, os mais jovens com um pouco mais de intensidade. Sim. Exatamente. Mas as pessoas relativamente mais velhas, né, com um pouco mais de idade, podem o fazer dentro das suas limitações físicas. Ok. E fazem-na e vão tornar pessoas belíssimas. Até do ponto de vista da fluidez do pensamento. Ok. Vão conversar bem, vão falar bem, interagir perfeitissimamente bem. Aqui uma coisa que eu não gostaria de ir embora sem falar. Nós, quando temos as pessoas mais velhas, já da terceira idade, temos sempre tendência de colocá-las sempre ali à margem. Mãe, senta, toma um chá. Mãe, queres bolacha? Não. Ativa. Ativa. Faz-lhe participar da vida doméstica. Ok. Faz esse exercício com ela. Doutora Sandra, minha avó assim exagera já. Ela exagera. Não é? Ela exagera. Mas deixa, porque quando nós fizemos aquela ruptura, nós vamos pondo as Estamos pessoas a excluí-las. Exato. E geralmente nós sabemos que as nossas mães, as nossas avós, foram sempre muito ativas. Sim, São sempre sim. pessoas que estiveram ali a participar da nossa educação, da nossa lida doméstica. De repente, não, avó, não lava mais a louça. Tu nem te aguentas, senta-te aí, fica na esteira e vai para o Eu quarto. sou mesmo assim. Estás a fazer mais. Mãe, nunca mais vou te proibir para te fazer. Então, em suma, é por aí. Vamos dar um passeio de vez em quando, né? Ok. Vamos pegar na mão de quem amamos, filho, marido, namorada, namorado. Às vezes até com colegas, vamos sair um bocadinho. Trabalhamos, vamos juntar cada um 1.000, 2.000, vamos para um sítio ao nosso nível, sim. vamos esparcer. Vamos levar os nossos companheiros. Se der, levamos. Se não der, não levamos. Certo? Vamos partilhar um pouco mais de nós com os outros, não é? Porque nós nos focamos muito no trabalho, esquecemos-nos do lazer. O lazer É importante.
Importantíssimo. Eu há uns, para não me falar de mim, nos últimos 3 anos, eu estou mais próxima dos meus filhos, nora, genro Ok. e netas. Eu tenho netas, porque eu percebi que, afinal, o que existe de mais valioso é a família. É a família. Não há igual. Não. Não há igual. Não há. Então, já trabalhei um bocado muito. Não, pelo que nós ouvimos, nem um bocado muito. Um bocado muito. E agora a minha riqueza É a família. E é com eles Devia que eu ser fico- riqueza de todo mundo, Não né? é com eles que eu fico grande parte do tempo. Ok. Ai, ninguém quer ir embora daqui. Agora, parte 2, vamos pedir a produção para agendar. Não, por acaso, vamos agendar sim, porque esse tema ainda ficou muita coisa Ficou para se muito, dizer. ficou. Então vamos embora. Vamos embora. Acho que, doutora Sandra, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, foi muito valiosa a presença da doutora Sandra aqui. Eu acredito que os telespectadores entenderam o que realmente a doutora Sandra quis nos passar, até porque somos forçados a entender isso, porque a gente está vivendo uma sociedade dinâmica, então agressiva, e nós Com somos várias situações. sim, forçados a entender. E claro, quando tivermos que falar disso de novo, vamos falar, nem que for para repetir, porque as pessoas precisam ouvir isso sempre. Ok, E sim. sempre. E a doutora Sandra, ele sabe o caminho do estudo. É só cá vir, né? Está bem, Eliseu. Muito obrigada. Disponham, eu estou à vossa inteira disposição, desde que agendemos, né? Sim, sim. E então, quando é para ajudar, é a nossa missão. Vamos Sempre. avançar. Ok. Gratidão. Bem, por aqui ficamos, sem nenhuma vontade de ir embora, mas temos que ir. Sim. Vocês aí do outro lado, cuidem da vossa saúde mental. Façam exercícios, porque eu e Eliseu vamos começar a fazer já a partir de agora. Fiquem com Deus, não se esqueçam de seguir as nossas páginas sempre do Instagram, Facebook, TikTok. TikTok também, já estamos aí. E no YouTube, por favor, subscrevam. Agora então, mas eu sei que vamos ter muitos seguidores, porque esse tema aqui... Bastante pertinente. Fiquem com Deus. De novo, cuidem da vossa saúde mental. Até lá, estamos juntos. Beijo. Beijinhos. Boa. Vou falar.